Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com dois personagens famosos hoje no YouTube, o Charles e o Tiringa do canal Comédia Selvagem. Qual é a mensagem do nosso subconsciente através da linguagem de associação que são os sonhos quando nós sonhamos com essas duas personalidades? Então, para quem não conhece, o Charles e o Tiringa, eles são dois personagens. Na verdade, eles são duas pessoas bem reais que apenas começaram a gravar o seu dia a dia e postar na plataforma de vídeos YouTube. Então eles gravam o seu cotidiano, eles moram numa chácara em Serra Talhada e eles cuidam de muitos animais dessa chácara e também são apaixonados por essa vida selvagem. Tanto que o canal antigamente se chamava Brasil Selvagem e agora é Comédia Selvagem. E o Charles, ele é uma pessoa mais ponderada. Ele, no caso, é o proprietário da chácara onde o Tiringa trabalha. O Tiringa é uma pessoa muito humilde, boa de coração, mas ele é nervoso, ele é esquentado. Algumas pessoas fazem algumas perguntas para ele de duplo sentido e ele é bem ríspido e às vezes ele chega até a avançar para cima de algumas pessoas, sempre com a presença do Charles fazendo toda a moderação desse diálogo entre eles. Eles ficaram bastante famosos, foram para televisão também. O Tiringa faz alguns quadros no programa do Danilo Gentili e hoje o Brasil inteiro conhece. Mas se você não conhece, eu aconselho o canal Comédia Selvagem, onde a gente assiste e vê muitas coisas engraçadas, ou a vida selvagem, você acaba relaxando, descansando a mente depois de um dia turbado, até de trabalho, de correria, de preocupações. A pergunta é, nós podemos sonhar com o Charles e o Tiringa? Sim, nós podemos. As pessoas, elas assistem o canal dos dois, essas informações de tudo que ela vê no canal, principalmente com relação aos personagens, tanto o Charles como o Tiringa, é guardado na memória, é guardado no subconsciente. E quando o subconsciente deseja usar essas informações para nos passar uma mensagem, ele usa na forma como ele quer. Ele monta uma história e tenta nos passar essa mensagem através de uma linguagem codificada que nós chamamos de sonhos. E quando esses dois aparecem em nossos sonhos, é referente a quê? É referente a como nós reagimos às ações de outras pessoas. E quanto a isso, nós vamos procurar entender um pouco sobre por que o subconsciente faz essa associação de como nós reagimos às ações de outras pessoas e sonhar com os personagens, com o Charles e o Tiringa. Então, como nós dissemos para vocês, o Tiringa, ele é uma pessoa, ele é bem humilde, mas ele é uma pessoa que você, de princípio, já vendo o primeiro vídeo, você vê que ele é um rapaz, uma pessoa de bom coração. Só que ele, às vezes, ele se irrita, ele é ríspido. Então o Tiringa, nos sonhos, ele vai representar o nosso id, ego, tá? Ou o nosso emocional. E o Charles, que é mais ponderado com relação às ações e até às vezes controla um pouco o Tiringa, ele vai representar o nosso superego, ou comumente chamando de razão. O Tiringa, ele é uma pessoa que ele representa a humildade. Você vê ele, como eu disse desde o princípio, desde quando eu assisto do primeiro vídeo, você acaba gostando dele, gostando dessa dupla, na verdade, de cara. Ele tem uma sabedoria em si de já ter aprendido muito na vida sozinho, enfrentando as dificuldades, enfrentando os obstáculos. Eu procurei algumas informações sobre a vida dele na internet, mas eu não achei nada. Mas você vê pelo rosto dele, pelo olhar dele, é uma pessoa que também já sofreu muito. Ele já teve suas quedas, seus baques e ele aprendeu a se virar. Então você vê certa experiência com ele, principalmente quando ele está ali junto com o Charles, correndo atrás dos animais para o Charles, explicando algumas coisas no modo dele, como ele sempre diz, eu aprendi com o vovô. Então ele representa também essa humildade sábia, essa voz da experiência.
Às vezes essa humildade, de tanto que ela é calejada, de sofrer alguns baques, de levar umas pancadas na vida, ele acaba se retraindo e se fechando. Então ele tem medo de se machucar de novo, ele tem medo de confiar nas pessoas. Às vezes a humildade ela se disfarça com uma casca, mas ali dentro há um coração caloroso, que bate forte. Já o Charles, ele é uma pessoa ponderada, ele representa essa prudência com relação ao contato com outras pessoas, tentando controlar o Tiringa, que hoje é uma pessoa bem famosa, e guiando ele para que ele às vezes não ofenda os fãs. Eu dou risada porque às vezes é engraçado mesmo as reações do Tiringa. Então o Charles ele vai representar essa prudência tentando controlar essa humildade às vezes áspera e ácida do Tiringa. Mas vamos ao conteúdo do nosso sonho. Se o Charles e o Tiringa aparecem no seu sonho, como eu disse para vocês, é relacionado a como você reage às ações de outras pessoas. Por quê? Porque o Tiringa às vezes ele é grosseiro com outras pessoas, ele sai um pouco do sério, mas porque provocam. O seu subconsciente guarda as informações dessa forma. Então, às vezes é necessário ele passar algumas mensagens para nós quando nós estamos saindo um pouquinho dos eixos, nos descontrolando um pouco. Por isso que no nosso sonho o Tiringa vai representar o nosso emocional, como nós reagimos às emoções, e o Charles a nossa razão, como nós devemos controlar toda essa situação. Muitas vezes nós precisamos ter um jogo de cintura com relação ao relacionamento. Quando eu falo relacionamento, não é só amoroso, mas é relacionamento em si, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja relacionamentos amorosos. Então a vida é um processo de nos relacionar com outras pessoas. E mesmo às vezes nós tendo um bom coração, nós tendo boa intenção, a gente perde um pouco a cabeça com relação às ações de outras pessoas. Nós perdemos um pouco a paciência. E aí nós precisamos buscar um refúgio na nossa razão para que nós possamos nos controlar um pouco com relação com a nossa reação perante o relacionamento a essas pessoas. Então, como eu disse para vocês, quando nós sonhamos com o Charles e o Tiringa, é para nós ter um pouco de jogo de cintura, como nós estamos reagindo às ações de outras pessoas. Às vezes nós ficamos um pouco irritados, nós saímos do sério, nós estamos com algumas preocupações no momento da nossa vida e por nada nós acabamos nos descuidando e respondendo alguém de forma mais ríspida, mais rancorosa. Às vezes a pessoa não tem culpa, às vezes a pessoa realmente provoca, mas nós temos que ter esse controle. Por exemplo, você trabalha num comércio e é o dia inteiro, gente entrando, gente saindo, e você tem que ter um autocontrole sobre suas emoções. Vai entrar todo tipo de cliente nesse comércio. Clientes que estão passando por problemas, clientes que estão passando por dificuldades, clientes felizes, clientes alegres, clientes tristes. E você tem que ter um jogo de cintura com cada pessoa dessa. Às vezes a pessoa já chega te ofendendo do nada, você não tem culpa do nada. E se você ofender, às vezes você vai acabar afastando aquele cliente, mesmo que ele seja sem educação. Mas nós não podemos, é o nosso trabalho. Nós temos que ficar com os ouvidos atentos com relação a tudo isso. É aí que entra a razão, é aí que entra a nossa prudência de saber dar o trato da forma correta com essas outras pessoas. Nem que às vezes nós percamos um pouco, nem que às vezes nós temos que aguentar muitas coisas, mas nós temos que ter esse jogo de cintura. Eu dei o exemplo aqui de trabalhar no comércio, mas como eu disse, pode ser em qualquer tipo de relacionamento, na família, relacionamento amoroso, no trabalho, na escola ou faculdade. Então, quando o Tiringa e o Charles, essa dupla, aparecem em seus sonhos, a mensagem do seu subconsciente é com relação a isso, para você cuidar a respeito das suas reações, do modo de agir de outras pessoas, como você vai reagir de acordo com as ações que essas pessoas te provocam. E esse provoco não é só da forma negativa, é positiva também. O provocar é um modo de você reagir àquilo que ela fala para você ou aquilo que ela age com relação a você, a sua pessoa. A mensagem do seu subconsciente é para
ter um pouco de autocontrole. No caso, seria o Charles representando a razão. Tá? Então você ter prudência de como você vai reagir a essas ações de outras pessoas, não somente até de outras pessoas, mas como você reage às ações que a vida nos apresenta, quais situações que ela nos impõe. Ter a cabeça fria, ter a cabeça no lugar para poder resolver esses problemas, essas dificuldades e obstáculos no dia a dia. Como eu disse para vocês, o Tiringa é uma pessoa de bom coração, então às vezes o Charles só tem que ficar controlando essas reações dele, mas também é porque ele é provocado. Eu aconselho mais uma vez a vocês assistirem, é um canal muito bacana, simples e dá para dar muita risada e traz conhecimento também a respeito do reino animal. Muito bacana, Comédia Selvagem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a sonhar com o Charles e o Tiringa, deixa nos comentários. Eu estarei orientando vocês para que possam interpretar da forma correta esse sonho. Se vocês quiserem relatar um sonho para que possamos todos aprender junto, que tiveram envolvendo esses personagens, deixa nos comentários. Nós estaremos lendo e na dúvida também, se você tiver, deixa a sua dúvida, eu estarei respondendo para que você entenda o seu sonho. Tá? Mais uma vez, sonhar com Charles e Tiringa é como você reage às ações das outras pessoas em sua vida. Para você ter um jogo de cintura, para você procurar se controlar o seu emocional, para não sair do sério e depois ficar arrependido, ficar um pouco triste porque reagiu daquela forma, agiu daquela maneira. Ok? No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!